Olá, espero que tudo esteja bem com você. Se você não me conhece ainda, eu sou Kleber Masson, sou promotor de justiça em São Paulo, sou professor de direito penal, sou autor de livros de direito penal pelo Grupo GEM e eu venho aqui bater esse papo com você sobre o crime de perseguição. Artigo 147-A do Código Penal, também chamado do inglês, stalking. Então, crime de perseguição, artigo 147-A do Código Penal, ele foi criado recentemente pela Lei 14.132 de 2021. Vamos bater um papo sobre isso, tem muita coisa interessante para a gente conversar sobre esse crime. Em primeiro lugar, o dispositivo legal. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Vem cá. Primeiro ponto aqui, o stalking, a perseguição na sua modalidade fundamental, no tipo do caput, no tipo básico, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Trata-se, portanto, de um crime de competência do juizado especial criminal. Cabe transação penal, segue o rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Tá bom? Um dado curioso aqui que chama atenção é uma infração penal de menor potencial ofensivo com pena de reclusão. Isso é algo raro de acontecer. Um crime com uma pena tão pequena punido com reclusão. Normalmente a pena, quando não ultrapassa 2 anos, é de detenção, mas aqui o legislador optou pela reclusão. Vamos em frente. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade. Então vem cá. Aqui no parágrafo 1º, o legislador enumera algumas causas de aumento de pena, majorantes. Enquanto majorantes incidem na terceira e última fase da dosimetria da pena privativa de liberdade e podem levar a pena acima do máximo legal. Vamos dar uma olhada aqui? Inciso 1. Contra criança, adolescente ou idoso. Inciso 2. Contra a mulher, por razões da condição de sexo feminino, nos termos do parágrafo 2º-A do artigo 121 deste Código. Inciso 3. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. Vem cá comigo. Bom, quando incide uma causa de aumento da pena, esse crime deixa de ser de menor potencial ofensivo. Então essa figura majorada, essa figura circunstanciada, não admite transação penal. Não admite transação penal. Mas vai caber aqui a suspensão condicional do processo, tá? Lá do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, se presentes todos os requisitos exigidos por esse dispositivo. Então vem cá, enquanto no caput nós estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo, aqui no parágrafo 1º nós temos um crime de médio potencial ofensivo, tá bom? Médio potencial ofensivo é um crime que admite a suspensão condicional do processo. Vamos em frente. E o parágrafo 2º, que trata da ação penal. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. A gente já conversa sobre isso. A lei expressamente prevê o concurso material obrigatório, a soma das penas entre o delito de perseguição e o crime resultante da violência. Nós vamos falar disso. Parágrafo 3º. Somente se procede mediante representação. Então, a lei prevê aqui a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou de seu representante legal. Como é um crime diretamente envolvido com a privacidade da vítima, com a intimidade da vítima, né? Que privacidade, vida privada, intimidade, com essa esfera íntima da vítima, o legislador dá a ela esse poder. Exige essa condição de procedibilidade, exige a representação. Se a vítima quiser representar, optar por representar,
ela não vai ter ônus nenhum para constituir advogado, para gastar com um defensor, nada disso. O Ministério Público oferece a denúncia. Agora, se a vítima preferir evitar o strepitus fori, né, o escândalo do foro, às vezes a divulgação de um crime é pior para a vítima do que o próprio crime. Se ela preferir guardar o crime para si, suportar sozinha essa dor, o Ministério Público nada pode fazer. O delegado de polícia não pode investigar e o Ministério Público não pode oferecer denúncia. Tá bem? Vamos lá. Vamos falar disso. Primeiro ponto aqui, uma introdução. O que nós temos? Esse crime, o legislador optou por chamar só de perseguição. Se você entrar aí no site do Planalto, lá no artigo 147A, tem aquela rubrica marginal, aquele nome do crime, o nome iuris, né? O nome dado pelo legislador, a infração penal, está escrito perseguição. Não se trata de qualquer perseguição. Esse crime é a chamada perseguição obsessiva. Perseguição contumaz, também chamada de assédio por intrusão, ou ainda o nome em inglês aqui, stalking. Stalking, do inglês to stalk, né? Que significa perseguir, vigiar alguém. Vem no sentido de perseguir, de vigiar alguém. Bom, como que a gente pode definir o stalking? Como que a gente define esse crime? Vamos lá? Eu trago um conceito aqui para facilitar. É o assédio pessoal. É o assédio pessoal caracterizado pelos contatos forçados e indesejados entre o agente e a vítima, de modo repetitivo e idôneo a prejudicar a privacidade, a vida cotidiana e a autodeterminação da pessoa ofendida. Essa é a ideia, portanto, do stalking. É uma forma de assédio, um assédio pessoal que vai minando a confiança, a liberdade, a privacidade. O sujeito vai forçando reiteradamente um contato com a vítima, ameaçando, né, ferindo a liberdade física, psicológica da vítima, ferindo a liberdade de locomoção dela, ferindo a intimidade e a vida privada dela. O stalking, ela apresenta algumas formas, né? Existem inúmeras formas. O stalking vai depender muito da imaginação, da criatividade do agente, do ofensor, mas as figuras que mais se destacam aqui são essas. O stalking afetivo, o stalking funcional e o stalking de idolatria. Vamos falar disso aqui. Afetivo é aquele derivado do quê? De amores ou de desamores, de paixões entre o agente e a vítima. Seja por um relacionamento íntimo, seja por uma questão familiar. Tá? Essa é a forma mais comum que se nota, né? O maior objetivo da lei é pegar essas perseguições para fins de amor, de desamor, de ódio, de inveja, enfim, em razão de um relacionamento íntimo, de um relacionamento familiar. Segundo lugar, o chamado stalking funcional, também conhecido como profissional. Também muito frequente, relacionado ao trabalho, à profissão da vítima. Profissão aqui em sentido amplo, abrangendo também a atividade estudantil. Então, aquele exemplo típico, né, em que uma pessoa começa a perseguir um colega ou uma colega de trabalho, começa a minar a privacidade dessa pessoa, começa a invadir a vida privada dessa pessoa, de forma persistente, de forma reiterada. E uma figura também muito frequente é o chamado stalking de idolatria, ou idólatra, né? Esse aqui é aquela obsessão de fãs por celebridades em geral, artistas, jogadores de futebol, políticos, líderes religiosos. Imagina aquele jogador de futebol que não consegue ter vida, porque sempre vai ter algum fã, alguma fã seguindo a vida dele, incomodando, cerceando, acompanhando, querendo entrar na privacidade dessa pessoa. Isso acontece muito com artistas também. A gente vai falar aqui dos paparazzi depois, né? Isso é muito frequente. Essa figura ganhou muita força, sobretudo com
o exibicionismo de redes sociais, de sites, de blogs, etc., né? Bom, quando surgiu a primeira incriminação do stalking no mundo, bom, essa figura, a perseguição, ela sempre existiu. Sempre existiu. Pessoas sempre perseguiram e pessoas sempre foram perseguidas, né? Agora, quando que isso se tornou crime pela primeira vez? A primeira manifestação de um tipo penal se deu no ano de 1990, então não faz tanto tempo, pensando assim em história, né? 31 anos, 1990, pelo Código Penal da Califórnia, em seu artigo 649.9, a linha A. Nos Estados Unidos existe um Código Penal Nacional, US Code, né? E existem os códigos estaduais. O direito penal é diferente do nosso. Os estados têm autonomia, criam lá seus crimes estaduais. A primeira manifestação desse tipo penal se deu na Califórnia. A partir da Califórnia, esse modelo foi replicado pelo Código Penal norte-americano, por outros estados americanos e, sobretudo, também por países europeus, né? Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, sobretudo. O Brasil, chegando em 2021, portanto, acabou demorando um pouquinho, né? Ô Kleber, e como é que se fazia antes no Brasil? Quando não existia esse tipo penal, e evidentemente esse tipo penal somente pode ser aplicado para as condutas praticadas após a sua entrada em vigor, né, no dia 1º de abril de 2021, princípio da anterioridade da lei penal, da irretroatividade da lei penal que cria um crime que combina uma pena, né? E antes no Brasil, como se fazia? No Brasil antes se faziam alguns malabarismos jurídicos. Se aplicava principalmente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Vamos falar a verdade, a gente não vê por aí, é muito difícil, né? Se deparar com um processo em andamento por uma contravenção penal. Prescreve, prescreve muito rápido. Quando não prescreve, vai lá rapidinho, morre na transação penal, enfim, mesmo quando a transação é descumprida, é difícil a gente ver uma denúncia. Mas saía-se pelo artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Em algumas outras ocasiões, quando havia uma intimidação da vítima, aplicava-se o crime de ameaça. Em alguns outros casos, tentava-se emplacar o crime de constrangimento ilegal ou um crime contra a honra. Mas basicamente era isso, né? Os operadores do direito faziam malabarismos jurídicos para tentar enquadrar em algum tipo penal. Agora, o problema está resolvido. O Brasil demorou, né? Demorou para criar esse crime. Frente ao Código Penal californiano, 31 anos depois, mas enfim, essa lacuna, no princípio, está superada. Ponto importante. A Lei 14.132 de 2021, ao criar o artigo 147-A do Código Penal, revogou expressamente o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. Então eu te falava, né, que muitas vezes se aplicava essa contravenção penal. O que foi feito aqui? O legislador criou o crime do artigo 147-A e revogou o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais. O que a gente tinha ali? A contravenção chamada de perturbação da tranquilidade. Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou por motivo reprovável. Pena, prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. Vem cá comigo. Como contravenção penal aqui, automaticamente uma infração penal de menor potencial ofensivo, né? Agora, o legislador fez bem em determinar essa revogação? Mais ou menos. Sabe por quê? Porque o legislador acabou, né, suprindo um vácuo legislativo, mas criando outro vácuo legislativo. O que a gente viu? Nós vamos falar bastante disso. O crime de perseguição depende de reiteração. O próprio tipo penal fala em reiteradamente, perseguir alguém reiteradamente, depende de habitualidade. Agora, e aquela perseguição, aquele incômodo à tranquilidade da vítima sem reiteração? Sem habitualidade. Antes, nós aplicávamos essa contravenção penal. Agora, o fato vai ser atípico.
Então, um erro do legislador foi esse, deveria ter mantido essa contravenção penal para as hipóteses de perturbação da tranquilidade sem reiteração, para as hipóteses de perturbação da tranquilidade de maneira acidental, de maneira eventual, tá bom? Imagina o seguinte, a moça está lá numa balada, num bar, o camarada começa a encarar essa moça, vai até o banheiro, segue ela durante a festa, fica ali olhando para ela, tentando se aproximar, mesmo ela falando, sai daqui, eu não quero papo com você está me incomodando, você está me intimidando, e ele fica ali atrás olhando, perseguindo, seguindo no bar, no banheiro, enfim. Aquilo não vai dar o crime de perseguição, porque não tem a reiteração exigida pela lei. Antes, era possível aplicar essa contravenção penal, agora não é mais. Ela está revogada. Tá bom? Objetividade jurídica. Qual é o bem jurídico protegido pelo artigo 147-A do Código Penal? Veja, esse crime está alocado entre os delitos contra a liberdade individual. Então, o bem jurídico protegido é a liberdade individual, no tocante à privacidade, ao direito de locomoção. Então, privacidade, direito de locomoção, a integridade psíquica. E a integridade psíquica. E a autodeterminação da vítima. Então, protege-se aqui a liberdade individual, no tocante à privacidade, ao direito de locomoção, à integridade psíquica, à autodeterminação. Direito de locomoção, Kleber, também, em alguns casos, sim. Imagina que o agente começa a perseguir tanto a vítima que ela não quer sair de casa. Ela não quer sair do trabalho, ela não quer sair para ir ao restaurante no horário do almoço no trabalho porque ela vai ser perseguida. Ela está sendo cerceada de algum modo em seu direito de ir, vir e permanecer onde ela quiser, pela conduta dele. Tá? Buscando aqui inspiração nos Estados Unidos, né? O tipo penal protege aquele direito de ficar só. Lá, consagrado, né? Right to be left alone. Me deixe só. Me esqueça, me deixe em paz. Isso aqui acontece com a vítima desse crime. Por favor, sujeito, fique longe de mim, não me incomode, me deixe em paz. Me dê o direito de ficar sozinho, de ficar sozinha. Sai de perto de mim, para de me ligar, para de me mandar cartas, para de me seguir, para de me mandar e-mails, para de me vigiar. Me deixe em paz, me deixe só. É esse o bem jurídico protegido. Vamos parar por aqui e a gente já volta.